Em nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. É Paulo que fala, e Emmanuel comenta na lição 115 do livro Fonte Viva, guardemos lealdade. Vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, sê justo na distribuição do trabalho. Se legislas, sê fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, sê claro na lição. Se te devoras a arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menospreze o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção do que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior que nos supervisiona os destinos e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam. E agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Em primeiro lugar, é uma preocupação muito grande de cada um de nós, como é que é o momento da morte, né? O que a gente encontra do outro lado. Existem várias teorias, cada religião quer pretender ser a dona da verdade com relação a esse assunto, né? Mas a gente tem alguns relatos dentro da doutrina espírita que começa assim, em primeiro lugar, o que acontece no momento da morte? Está lá no Livro dos Espíritos. Aí ele fala assim, nos bons, esperanças, nos céticos, dúvidas, e no criminoso, no culpado, preocupação. Né? Ele vai ficar com essa preocupação. É medo. Mas me lembra aqui com muito carinho do Chico Xavier, quando foi convidado para participar do programa Pinga Fogo. E nesse programa Pinga Fogo foi perguntado para ele, né, como é que a gente faz para ter uma morte tranquila. E ele, com aquela doçura dele, aquele sentimento dele, fala assim, a morte tranquila se deve à consciência tranquila. Então, cumpramos os nossos deveres a cada dia, os menores deveres que aparecem, até os maiores, e temos a certeza de que quando a morte nos visitar, ela não vai nos pegar tranquila, serena, porque não vamos ter deixado para trás nenhum compromisso, nenhuma obrigação a cumprir. Aí você pega uma lição como essa aqui, Emmanuel vem chamar a atenção para a gente, guardemos lealdade. Ele fala assim, lealdade a tudo que a gente faz. É interessante a gente estar analisando essa lição do dia de hoje, porque nós estamos vivendo uma crise moral, e eu arrisco dizer que sem precedentes, porque a imprensa influencia muito a gente, e a imprensa está dedicada o tempo todo a só divulgar aquilo que acontece de negativo. Então o tempo todo a gente está vendo nos noticiários a postura de políticos, postura de administradores, que ao mesmo tempo que desanimam e revoltam também aqueles que têm sede de justiça, parece estar trazendo para a gente a ideia de que só se dá bem nesse país ou nesse mundo aquele que tem sempre um jeitinho, que arruma sempre um jeito de estar cumprindo suas obrigações de maneira mais fácil, e até mesmo equivocada. E Emmanuel vem fazer uma enumeração, que vamos fazer o tempo todo o melhor que a gente pode, o que está ao nosso alcance. Se eu sou administrador, vamos trabalhar da maneira mais justa. Se eu estou legislando, vamos tentar fazer uma legislação ao bem de todos. Se eu estou espalhando os dons da fé, não descuidar daqueles que estão ao nosso caminho, ao nosso redor. Ele vem trazendo aqui uma sequência, e uma que diz respeito, inclusive, à minha atividade, que eu sou músico. Fala, se te devotas à arte,
não corrompas a inspiração divina. A música, a arte foi feita para embelezar a alma e não para poder estar trazendo agitação, para poder estar trazendo conceitos que só vão comprometer cada vez mais o ser humano na sua jornada. Mas ele fala desde aquelas atividades consideradas socialmente as maiores, administrar, legislar, como fala daquelas que têm uma importância muito grande, mas de forma alguma são menos importantes, mas que não são tão valorizadas. Então ele coloca aqui, se aras o solo, faz com alegria. Se você coopera na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. São profissionais que a gente encontra tanto no campo, como esses do caminhão de lixo, que são profissionais que são essenciais. O dia que eles faltam, a nossa cidade sente, a nossa higiene vai para o espaço, né? E a gente precisa muito deles. Mas vem falando aqui para cada um, se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Então ele vem falando para a gente, ó, não vamos ficar muito preocupados com os exemplos que aparecem de vez em vez através da imprensa, através da mídia, através agora das redes sociais. E ele vem chamando a atenção aqui, às vezes, vitórias aparentes, mas de pessoas que às vezes não estão cuidando daquelas responsabilidades que estão sobre ele mesmo. Então, às vezes, cuidando de outras coisas, deixou aquela cruz que Jesus fala, do carrega a tua cruz e segue-me, e a gente está, às vezes, criando ídolos, criando referências que não seriam as melhores. Muitas das vezes, referências que precisam até de ajuda também. Então, ele vem botar aqui para a gente, né? Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior. Gente, isso é muito importante para a gente. Tudo que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo por concessão divina. Isso parece ser fanatismo, mas não é fanatismo, não. Deus está dando oportunidade para a gente o tempo todo, da gente usar as ferramentas que a gente tem da melhor maneira possível. E a gente leva tanto tempo reclamando da posição em que a gente se encontra, achando que deveria ter mais privilégios, e por conta disso acaba não cumprindo a obrigação que a gente está tendo. Mas está sendo toda oportunidade dada por Deus, e de certa maneira a gente está sendo vigiado sim. Vamos colocar vigiado pela espiritualidade, mas também imprimindo no nosso corpo espiritual as nossas vitórias ou as nossas derrotas. Então o que ele vem dizendo aqui no final da nossa lição aqui de hoje? Ele vem dizendo que no momento certo a própria lei nos elevará de plano. Isso nos sublimará as atividades no momento oportuno. Porque o que acontece? A gente faz com excelência aquilo que a gente está se propondo a fazer, daqui a pouco a gente está recebendo novos convites para novas etapas, para novos desafios, desafios que vão aproveitar o conhecimento e a experiência adquiridos na atividade que você está desempenhando, para poder fazer alguma coisa maior, de maneira que a gente vai entender, né, que uma parede começa com os primeiros tijolos, e esses primeiros tijolos são essenciais. Se eles não ficarem com base firme, todos os outros tijolos que vierem depois não terão a mesma base. Então, seja lá qual for a atividade que você esteja se entregando agora, se dedicando a fazer, vamos procurar estudar todas as nuances, como é que eu posso fazer para ser melhor, e a gente pode fazer para ser melhor o tempo todo. Já que eu falei de Chico Xavier ainda há pouco, o Chico Xavier mesmo, ele falava que ele trabalhou em armazém, comércio. Ele dizia que era muito bom ele estar ali tendo contato com o público, tentando passar para o público uma vibração boa, uma energia boa, uma mensagem boa, e procurando até mesmo receber aquela energia negativa e não transmitir. Porque quem trabalha com o público fatalmente recebe energia negativa, que a energia negativa está envolvendo, é uma sombra que tem sobre a Terra. Então vai vazar alguma coisa para cima da gente. Alguém vai falar alguma coisa desagradável para a gente, ou então vai desabafar, vai fazer alguma coisa, e cabe a gente ouvir, emprestar o ouvido ao amigo, e dali a gente simplesmente retribuir sempre o que a gente chama de mal com o bem. Porque vamos lembrar de uma coisa, gente. Assim como a luz e a escuridão, você vai definir luz é ausência, escuridão é ausência de luz. Luz não é ausência de escuridão. O bem e o mal é a mesma coisa. Você vai definir o mal é a ausência de bem. O bem não é a ausência de mal. O bem é a luz. E a gente pode trazer essa luz, e uma luz, um pontinho de luz,
pode ser observado de muita distância. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.